Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor José Augusto, trazendo para vocês aí mais uma aula de Química Orgânica para a segunda série. Valeu? Pessoal, nossa aula de hoje vão ser exercícios, né, com relação à matéria da aula passada. Para quem não lembra, na aula passada vimos 3 funções orgânicas diferentes de hidrocarbonetos, né? Funções orgânicas essas que possuem oxigênio, ou seja, são funções oxigenadas. E a gente viu então o álcool, o éter e o enol, beleza? Só recapitulando aí o que foi visto. E hoje a gente vai ver um pouquinho de alguns exercícios sobre isso, tá beleza? Então vamos lá, galera. Olhando para esse número 1 aqui, diz assim: escreva as fórmulas estruturais dos seguintes álcools. Aqui, galera, ele deu a fórmula, ele deu aqui o nome usual dos álcools, tá? A gente viu a nomenclatura IUPAC, como é que ela funciona, né? A nomenclatura usual dos álcools, ela funciona dessa forma, né? Ela mostra a função orgânica presente, né? Fala que são álcools, e o que vem depois disso vai ser o radical ligado, né, à hidroxila, tá? Então, metílico, lembra o que, pessoal? O radical metil, né? Então, o álcool metílico é esse camarada aqui, ó. Vou desenhar aqui do ladinho pra gente. O álcool metílico, qual é o radical metil para início de conversa? Não é o CH3? Né? Esse não é o radical metil? Não é o radical com um carbono, né? Quando este se liga à hidroxila, né? Quando eles fazem uma ligação, a gente passa a ter o metanol ou álcool metílico, tá? Então, a estrutura do metanol ou do álcool metílico é essa aqui, perfeito? Se a gente for passar aqui para a estrutura em bastão, poderia ser assim também, ó. Pronto, aqui estaria o CH3, né? Esse pontinho aqui é um carbono, 3 hidrogênios ligados a ele, e o OH. Beleza, pessoal? Então esse é o álcool metílico ou metanol, tá? Esse álcool aí também é tão comum quanto o álcool etílico, ele também é usado para combustíveis, só que em motores de carros de corrida, tá? Ele também é um álcool mais tóxico, né? Ele é um álcool muito tóxico, então ele não tem a função como o etanol, né, de ser fabricados para fins de bebidas alcoólicas, tá? Por ser um álcool tóxico, tá? O metanol ele é muito tóxico, então ele não pode ser usado para esse fim. Agora a gente vai ver o álcool etílico. O álcool etílico, pessoal, etílico vem de qual radical? Não vem do etil? Então a gente teria aqui, ó, o CH3, CH2 pontinho. Esse pontinho aqui é o radical etil, né? Que vai se ligar à hidroxila, formando o etanol ou álcool etílico, tá? Seria esse composto aqui. Tranquilo, pessoal, isso? Então, a nomenclatura usual dos álcoois, né, ela é feita dessa forma. A gente explica, né, diz a função presente e aqui o radical ligado a ela. Tranquilo? Então aqui, ó, álcool propílico. Propílico, a gente vai ter o quê? O radical propil. Como é que é o radical propil? Não é um radical com 3 carbonos, né? Então, o radical propil é esse cara aqui, ó. Vou desenhar direto, tá? 3 carbonos. Esse cara aqui vai ter o radical. Então, é nele que vai entrar a hidroxila. Tá? Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Então, aqui a gente tem o álcool propílico. Beleza? Nome usual. Se fosse a nomenclatura IUPAC, a gente teria aqui o 1-propanol, tá? Ou propan-1-ol. Beleza? E por fim aqui, quer dizer, por fim não, temos também o álcool isopropílico, tá? Isopropílico, lembra quem? O isopropil. Lembra que o propil ele tem 2 tipos de radicais?
ele pode pegar a ligação tanto na ponta quanto no meio, correto? O isopropílico, ele está pegando a hidroxila pelo meio, tá? Da cadeia. Então vai ficar assim, ó. Este é o álcool isopropílico, nome usual. Nomenclatura IUPAC. Propan 2-ol ou 2-propanol, porque aqui estaria no carbono 2, a presença da hidroxila. Tá? Esse álcool aqui ele é muito utilizado pela galera da informática, né? Para limpeza de hardware, enfim. Porque ele é um álcool basicamente sem água. Tá? Ele não tem água em sua composição, praticamente. E por este fato, ele é utilizado na limpeza desses equipamentos, beleza? Para não se fosse utilizado um álcool comum, né, o álcool de cozinha, enfim, ele é um álcool mais hidratado, então isso ia danificar o equipamento, tá? Por isso que é utilizado este álcool aqui, isopropílico. Tranquilo? Letra E. Álcool sec-butílico. Sec-butílico, pessoal, ele está falando do radical sec-butil. Lembra do sec-butil, como é que ele é? Quando ele pega a ligação, né? No caso butílico, a gente vai ter um radical com 4 carbonos, sendo que o sec indica que no carbono secundário que vai entrar a ligação com a cadeia, né? No caso aqui a gente está falando do álcool, então no carbono secundário deste radical que vai entrar a presença da hidroxila, tá? Então aqui, ó, aqui a gente tem 4 carbonos. Se fosse o butil, a ligação pegaria na ponta, tá? Se fosse o butil, pegaria na ponta. O sec-butil, pessoal, significa que no carbono secundário, eu posso escolher tanto esse quanto esse, né? Um desses dois aqui, vai entrar a presença da hidroxila. Então esse aqui é o álcool sec-butílico. Beleza, pessoal? Nomenclatura IUPAC seria o 2-butanol ou butan 2-ol, tá? E por último, o álcool térquibutílico. Esse terc vem de terciário, galera. Lembra do terquibutil, que é aquela mãozinha do espantalho? Como é que funciona a mãozinha do espantalho? Ou pé de galinha, né? Não é aqui que está entrando, não é aqui que está o elétron livre, né? Então aqui a gente vai ter a hidroxila se ligando com esse composto, tá? Então o álcool terquibutílico vai ser esse composto aí, tá? Vou desenhar ele aqui de novo para a gente ver como é que ele vai funcionar, tá? Esse é o álcool terquibutílico. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, então a gente viu também que os álcools eles também têm essa nomenclatura usual, né? E se a gente fosse realizar a nomenclatura IUPAC desse cara, posso desenhar ele de uma forma melhor aqui, ó, um pouquinho maior, né? Vamos desenhar ele aqui. Ó, desenhei ele aqui em vermelho. E agora a gente vai fazer a contagem da cadeia para a gente ver a nomenclatura IUPAC desse cara. Ó. 1, 2, 3. Tanto faz começar a contagem da esquerda ou da direita nesse caso, né? Porque vai bater no mesmo, né? Vai dar no mesmo. Então aqui no carbono 2 a gente vai ter a presença da hidroxila e vai ter a presença de uma ramificação, ó. Tem esse metil aqui para fora da cadeia, tá? Então qual seria a nomenclatura IUPAC desse cara? Seria o 2-metil, tá? 2-metil prop, porque eu tenho 3 carbonos na cadeia principal, propan 2-ol. Eu posiciono também a presença da hidroxila, tá? Então aqui a gente posiciona a ramificação e a função. Como eles estão no mesmo carbono, fica 2-metil propan 2-ol. Beleza, pessoal? Seria o nome IUPAC desse cara aí também. Então essa foi a nossa número 1, tá? Número 2. Vamos lá, vamos ver o número 2. O nome oficial da glicerina, representada na figura abaixo, no caso a seguir, é tratando-se de um beleza? Então aqui está a fórmula da glicerina,
forma a estrutura dela, né? Então, completa-se corretamente a afirmação acima quando X e Y são substituídos respectivamente por. Então, galera, ele quer saber no X qual é o nome da glicerina e tratando-se do quê? O que é a glicerina? Aí ele bota aqui, ó, o X é o que está vindo do lado esquerdo. A glicerina, o nome dela é álcool propílico, é propanotrial. Ó, o álcool termina em al, pessoal? A gente sabe que não, o álcool termina em ol. Tá? Então já descarta a letra B. 1, 2, 3, propanotriol. Ó, vamos manter a letra C. Tá? A letra A gente viu que aqui a gente tem uma nomenclatura usual, né? Então, mantém a letra A também. Vamos ver. Éter propílico. Pessoal, isso aqui é um éter? Lembram da estrutura do éter? Como é que ela é? A gente viu na aula passada que o éter é o oxigênio quando ele está vindo entre carbonos no meio da cadeia. Então, não pode ser a letra D também. Então, ó, vamos descartando aqui a letra B. Vamos descartando a letra D. Letra E. 1, 2, 3, tripropanol e trialdeído. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, tripropanol e trialdeído. Aldeído é uma função que a gente ainda não chegou a ver, tá? E a gente sabe que isso aqui é um álcool, então não pode ser esse caso aqui. E esse tri, ele está vindo errado também, tá? Esse prefixo tri deveria ser usado aqui, antes do ol. Seria propanotriol, tá? Para ser utilizado corretamente. Porque esse tri está levando em consideração ao que está se repetindo. O que está se repetindo na hidroxila, que é representada pelo sufixo ol, por ser um álcool. Então, aqui seria propanotriol. Tá? Então, ele veio errado aqui no nome também, descarta a letra E. Vamos ficar, então, com a A e com a B. A C, perdão. Bom, vamos lá. O Y da A e da C é igual, ó, triálcool. Pessoal, vê se não é um triálcool. Não tem 3 hidroxilas? Não é a hidroxila que forma a presença do álcool, né? A gente consegue identificar um álcool pela presença da hidroxila. Como eu tenho 3 hidroxilas, eu classifico como um triálcool. Então, tá certo. Tá? Se tivesse apenas uma hidroxila, seria um monoálcool. Tá? 2, diálcool, e assim sucessivamente. Então, a letra A e a letra C, elas estão certas na questão do Y. Agora, o X que está mudando. Ó. Na letra A, a gente tem o álcool propílico. Pessoal, o álcool propílico, a gente desenhou ele aqui em cima. Ó. Vamos voltar nele rapidinho? Olha o álcool propílico aqui. Ó. Tá igual a essa estrutura? Não, né? Não está igual a essa estrutura. Beleza? Aqui a gente tem a estrutura da glicerina e não é o álcool propílico que está aqui. Quem é, então? É o 1, 2, 3 propanotriol. Vê se esse nome não faz sentido, pessoal. A contagem aqui começaria de qualquer uma das pontas. 3 carbonos, né? No 1 e no 2 e no 3, eu não tenho a presença de álcools, né? Da hidroxila, no caso. Então, ó, 1, 2, 3, propan, tá? Esse prop porque são 3 carbonos, o an porque só tem ligações simples, né? Então, propano, tri, olha só a presença do prefixo que eu falei para vocês vendo corretamente. Esse tri, ele mostra a repetição. O que está se repetindo? Não são as hidroxilas? Então, ó, triol. Beleza? Eu sei que eu tenho 3 hidroxilas. E aonde que elas estão? No carbono 1, carbono 2 e no carbono 3. Beleza? Eu indico a posição de cada uma. Então, a letra C está certinha, pessoal. Então, nesse caso aqui, o gabarito é a letra C. Tá bom? Letra A também está errada. Foi? Número 3. Identifique as funções orgânicas presentes nas estruturas abaixo. Então, aqui a gente tem um oxigênio entre carbonos. E a gente acabou de ver, né, que o oxigênio entre carbonos ele é classificado como um éter. Né? Então, aqui, cara, a gente vai ter um éter. Foi? Que é o éter dietílico que a gente viu na aula passada, né? Que eu falei para vocês que era aquele camarada utilizado antigamente, né, para fins anestésicos. Tá?
mas por ser muito inflamável, ele foi cancelado para essas finalidades, tá bom? Então aqui a gente tem um éter, ele não quer que a gente dê um nome, tá? Mas aqui, como eu disse, a nomenclatura usual seria o éter dietílico. E só pra gente, né, não custa nada relembrar aqui o nomezinho desse camarada. Aqui a gente vai ter o etoxi etano. Tranquilo, pessoal? Aqui a gente vai ter o etoxi etano. Beleza? O óxido vai pegar o menor número de carbonos, o lado do menor número de carbonos, como aqui os dois lados são iguais, né? Tanto faz. E depois a nomenclatura funciona como a de um hidrocarboneto, né? O lado maior. Como aqui os dois lados são iguais, fica etoxi etano. Tá? E a letra B, pessoal? Vocês lembram como é que funciona o enol? O enol, vou colocar aqui para vocês do lado. O enol é quando a gente tem uma ligação dupla e a hidroxila ligada no carbono da ligação dupla. Já vou dar essa dica aí para vocês. Tá? Porque a letra B, pessoal, ela é uma pegadinha. Muita gente poderia confundir, né, isso aqui com um enol. Mas, na verdade, isso aqui é um álcool. Por quê? Porque a hidroxila ela não está ligada ao carbono da ligação dupla. Tá? O enol, pessoal, a função enol ela acontece quando eu tenho a hidroxila diretamente ligada no carbono da ligação dupla, em qualquer um dos carbonos da ligação dupla, como é o caso que eu desenhei aqui. Tá? Então aqui a hidroxila está ligada no carbono da ligação dupla. Então aqui a gente tem um enol. Tá? Aqui a gente tem um enol. Aqui não. Aqui a gente vai ter um álcool, porque a hidroxila não está ligada num carbono que faz ligação dupla. Percebam que esse carbono aqui, cuja hidroxila está ligada, ele não realiza ligação dupla, tá, pessoal? Então aqui a gente não vai ter um álcool, um enol, perdão, a gente vai ter um álcool. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Número 4. Dê a nomenclatura dos compostos... Perdão, estava lendo e não estava aparecendo na câmera. Dê a nomenclatura dos compostos abaixo. Então aqui a gente vai ter, primeiro a gente tem que identificar qual é a função para poder nomear, né? Então a gente tem que lembrar também os sufixos de cada função, aquela historinha toda. Bom, até agora a gente viu essas 3 funções oxigenadas, então só pode ser uma delas, né? Aqui a gente tem o oxigênio entre carbonos, e essa função aqui é o éter. E a gente viu, pessoal, que o éter ele funciona da seguinte forma a nomenclatura dele. O lado com o menor número de carbonos, ele vai receber o sufixo oxi, né? Então aqui a gente tem 3 carbonos, né, no lado menor. O lado maior tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 6, 7. No caso, em sequência, a gente tem 5. Então, o lado menor fica sendo esse aqui. Então, aqui ele vai receber o prefixo oxi. Como são 3, vai ficar propox. Beleza? E agora? Agora a gente vai nomear essa cadeia aqui como se fosse um hidrocarboneto. A contagem vai começar do lado mais próximo da função. O oxigênio está aqui do lado, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? No carbono 2 e no carbono 3 eu tenho 2 ramificações iguais. Então a gente vai ter no carbono 2 e no carbono 3 2 ramificações. Não teve uma repetição? Quando há uma repetição, pessoal, o que a gente faz quando há uma repetição? A gente coloca o prefixo da repetição. Não repetiu 2 vezes? Então, di. Propox 2,3 dimetil. O que está se repetindo é a ramificação do tipo metil, com um carbono só. Tá? Agora eu vou dar o nome da cadeia principal, né? 5 carbonos, qual é o prefixo? Pente. Só tem ligações simples, então fica pentano. E a terminação O, tá? Porque nesse caso está funcionando como um hidrocarboneto. Então, propox 2,3 dimetilpentano. Esse é o nome da nossa letra A. Beleza, pessoal? Letra B. Opa! E aí, pessoal? Perdão aí, a câmera ela meio que
Parou do nada e eu percebi depois. Aí já tinha feito a letra B. Mas vamos explicar então a letra B aqui, ó. A letra B é o seguinte: a gente tem um ciclo, né? Então, portanto, na nomenclatura a gente começa dizendo que é uma cadeia fechada. Então, a gente começa dizendo a palavra ciclo. Como é um ciclo com 6 carbonos, né? A gente botou aqui, ó, tracinho H. Para poder botar o H, eu tenho que botar um tracinho antes. Então, ciclo 6 carbonos, hexano, né? Ciclo hexano. Aí, no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5, lembrando que a minha contagem, né, da minha cadeia, ela tem que obrigatoriamente começar por uma das funções. Eu posso escolher qualquer uma delas e seguir depois a contagem para a maior proximidade das outras funções, né? Como aqui a gente tem meio que uma simetria, eu comecei aqui em cima e fui contando para o sentido horário, tá? Poderia ser para o anti-horário também, daria no mesmo. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Só que no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5, a gente tem o quê? A presença da hidroxila, né? Que representa a função álcool. Perfeito? No caso, se ela estiver ligada a carbono saturado, como é o caso aqui. Então, a gente vai ter, no carbono 1, 3 e 5, uma repetição, né, de 3 hidroxilas. Então, eu vou ter que sinalizar essa repetição. Ó, 1,3,5 tri. O que está se repetindo na hidroxila? Então, triol. Beleza? Fica assim a nomenclatura desse camarada aí. Ciclohexano 1,3,5 triol. Beleza? Essa é a nossa letra B. Letra C. Bom, aqui na letra C, então, galera, a gente vai ter, então, mais uma vez o álcool, né, a hidroxila, tá aqui. E eu vou começar a contagem pelo lado mais próximo dela, tá? Então, aqui o número 1 vai ser aqui no lado esquerdo, 2, 3, 4, 5. Atenção aqui, ó. Se a gente continuar para a direita, a gente vai ter um total de 6, 7, 8 carbonos. Se a gente descer, lembrando que a gente, para fazer a cadeia principal, tem que contar o maior número de carbonos em sequência. Se a gente descer, ó, vamos ter um carbono aqui, 6. E qualquer um dos outros 3, né, seria uma sequência, então 6, 7. Então, eu vou continuar para o lado direito, porque é o lado com o maior número de carbonos em sequência. Então, isso aqui passa a ser uma ramificação. Ramificação que parece um pé de galinha ou que parece a mãozinha de um espantalho. É o T-butil, terc-butil, tá, gente? Então, aqui a gente vai ter o 5, T-butil, beleza? 5 terc-butil. Nome da cadeia agora, 8 carbonos. Qual é o prefixo para 8 carbonos? Oct. Tranquilo? Só tem ligações simples, então, octan, né? Aonde que está vindo a minha ligação com a hidroxila? Né? No carbono 3. Então, vai ficar 5 tracinho terc-butil, octano, 3 ol. Que octano aqui? Octano 3 ol. Beleza, pessoal? Então, esse vai ser o nome da nossa letra C. 5 terc-butil, octano 3 ol. Foi? Beleza. E a letra D? Como é que fica a letra D? A letra D a gente vai ter um enol. Por que eu sei que é um enol? Porque a hidroxila está ligada a um carbono que realiza a ligação dupla. Tá? Então aqui a gente vai ter o enol. Tranquilo? Vamos lá. Contagem. Vai começar da onde? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, se eu começar pelo lado direito, eu pego a ligação dupla e a função orgânica. Tá? Então, vou começar pelo lado direito, que é o mais próximo dos dois. 1, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, aqui a gente vai ter 6 carbonos. Então, vai ficar X.
é o prefixo, né? No carbono número 3, tem uma ligação dupla. Então, X3N, né? Começa uma ligação dupla no carbono 3. E também, no carbono número 3, a gente tem uma hidroxila, que é representada pelo sufixo -ol. Então, a gente vai ter o X3N3ol. Tá? E a gente sabe que é um enol, porque aqui a hidroxila vai estar ligada ao carbono, que também faz ligação dupla. Tranquilo isso, pessoal? Então, é assim que a gente vai diferenciar o enol do álcool. Beleza? Número 5. Desenhe a estrutura de um éter que possui fórmula molecular C3H8O e dê sua nomenclatura usual. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Perdão de novo. Dessa vez me ligaram aí, o vídeo cortou. Mas vamos lá. Aqui, a gente vai ter a seguinte estrutura, né? A gente vai ter um éter com 3 carbonos. Então, a gente pode desenhar dessa forma aqui. Ó, se a gente for contar, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Tá? A questão dos hidrogênios. Vamos contar também? Quantos hidrogênios eu tenho aqui desse lado, pessoal? Nesse carbono aqui, não são 3 hidrogênios? Porque esse carbono só está fazendo uma ligação, então tem 3 hidrogênios ligados a ele. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, ele está fazendo 2 ligações. Né? Ele está fazendo uma ligação com oxigênio, outra com outro carbono. E esse carbono aqui está fazendo 3 ligações com os hidrogênios, tá? Porque ele só tem uma ligação. Vamos contar os hidrogênios? Então, fica 3, 6, 7, 8. E um oxigênio aqui no meio. Então, essa estrutura está respeitando aí o que foi pedido. Tá? Não importa se eu fizer assim também, porque esse cara aqui é o espelho desse. Tá? Então, eles são iguais, são o mesmo composto. Né? E aqui, pessoal, ele pediu a nomenclatura usual. Né? Vocês lembram como é que a gente faz a nomenclatura usual do éter? Assim como no álcool, a gente indica a função, né? Então, aqui a gente tem o éter. Agora, o éter, a nomenclatura usual funciona da seguinte forma. Como eu tenho 2 lados para dar um nome, o lado com o menor número de carbonos, tá? Recebe o prefixo -il. Então, aqui a gente vai ter o éter metil. O lado com maior número de carbonos recebe o sufixo -ílico. Então, o éter metil etílico. Beleza? Essa é a nomenclatura usual. Se fosse a nomenclatura IUPAC, tá? Se fosse a nomenclatura IUPAC, a gente teria o lado com menor número de carbonos recebe o prefixo oxi. Então, a gente teria o metoxi. Tá? Lado com maior número de carbonos, cadeia normal. Então, metoxi etano, como se fosse um hidrocarboneto. Bom, pessoal, para a gente finalizar, então, vamos para a nossa número 6. Na nossa número 6, diz assim: monte a estrutura de um álcool secundário que possui fórmula molecular C5H12O e dê sua nomenclatura. Beleza? Então, aqui é mais ou menos igual ao número 5, só que ele quis que a gente fizesse da função álcool, né? No número 5 ele queria que a gente desenhasse da função éter, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem então 5 carbonos, né? E eu vou ter um álcool. E a gente sabe que o álcool é representado pela hidroxila ligada a carbono saturado, não é isso? Então vamos lá. 5 carbonos, vou desenhar 5 carbonos em sequência. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 carbonos em sequência. Beleza? O álcool, pessoal, ele só especifica que o álcool é secundário. Já classificamos álcool na aula passada e a gente viu que o álcool secundário é aquele que tem a hidroxila ligada a um carbono secundário. Tá? Quais são os carbonos secundários dessa estrutura que a gente viu aqui? Aqui a gente tem esse carbono aqui é secundário, está ligado a 2 carbonos. Esse aqui também é secundário. Esse aqui também é secundário.
O que isso significa, pessoal? Que a hidroxila pode entrar em qualquer um desses três, tá? Então, a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. A gente pode desenhar a hidroxila aqui. Se eu desenhar a hidroxila aqui, do lado direito, a contagem começaria do lado direito, porque a função estaria mais próxima dele, tá? Então, bateria no segundo carbono, ó, 1, 2. Agora, se eu botasse a hidroxila aqui, nesse carbono secundário aqui do lado esquerdo, também seria no carbono 2 que a hidroxila estaria, porque aí eu começaria a contagem do lado esquerdo, tá? Então, 1, 2. Então, quais são os casos possíveis que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem esse primeiro caso. Vou desenhar aqui o 1zinho, tá? Segundo caso. Vamos desenhar aqui agora a mesma coisa. Só que agora a hidroxila vai vir nesse aqui da esquerda. Notem, pessoal, que eu quero que vocês vejam que esse caso é igual a esse, tá? Se a hidroxila começar no carbono da direita, eu vou fazer a contagem dele, tá? Se ela estiver começando próxima mais do carbono da direita, né? Perdão, da ponta da direita, a gente vai começar a contagem daqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se ela começar, se a hidroxila estiver mais próxima da extremidade esquerda, a gente vai começar daqui. Então, ambos os casos, a hidroxila está presente no carbono 2. Tá? Então, esses casos são iguais. Beleza? Eles vão ter o mesmo nome. Tem mais um caso, não tem? Olha aqui esse carbono secundário aqui no meio. Então, vou botar aqui ele, ó. 3. Pronto. Então, agora a gente vai ter esse caso aqui. Onde a hidroxila ela também vai estar num carbono secundário. Então, aqui eu tenho outro álcool secundário. Só que aqui ela está pegando no terceiro carbono. Se a gente for fazer a contagem, vai bater no terceiro carbono a hidroxila. Tá? Então, pessoal, esses são os casos possíveis para essa fórmula molecular que ele está dando para a gente. Ah, professor, tive uma ideia. Por que tu não desenha uma estrutura fechada? Galera, a estrutura fechada ela não vai respeitar essa fórmula molecular. Tá? Porque se a gente for conferir, vamos lá, vamos conferir, vamos tirar a prova real aqui. Ó. Vou fazer uma estrutura fechada com 5 carbonos. Vai fazer tipo uma casinha, tá? Na estrutura fechada, a gente vai ter aqui um ciclo com 5 carbonos, né? Porque eu estou respeitando aqui a quantidade de carbonos da fórmula molecular. E vou colocar aqui, galera, a hidroxila. Vê se ela não é uma hidroxila ligada a um carbono secundário. Também, não é? Então, aqui a gente vai ter um álcool secundário também. Agora, na questão dos hidrogênios, se a gente for contar, não vai bater com o da fórmula molecular. Vamos contar os hidrogênios aqui para vocês verem. Ó. Esse carbono aqui ligado à hidroxila, ele tem mais um hidrogênio aqui. Tá? Porque ele está fazendo 3 ligações, então falta um hidrogênio nele. Esse carbono aqui está faltando 2 hidrogênios. Esse aqui 2 também. Tá? Todos esses do ciclo, como eles estão fazendo 2 ligações, com exceção do que está ligado à hidroxila, né? Todos esses do ciclo vão ter 2 hidrogênios. Vamos contar os hidrogênios agora? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tem esse aqui na hidroxila, 10. Então, aqui a gente teria o C5H10. Não está respeitando essa fórmula aqui. É C5H12. Tá? Então, não pode ter, para esse exercício, a possibilidade de uma cadeia fechada. Tá? Esses aqui não, esses aqui estão respeitando, estão batendo certinho. Se a gente for contar os hidrogênios desses caras, vou pegar o exemplo de um deles, tá? Vou pegar aqui o exemplo 2. Vou pegar aqui o exemplo 2, vou repetir ele aqui, só para a gente fazer a contagem dos hidrogênios. Vocês vão ver que vai bater certinho, tá? Ó, esse primeiro carbono tem 3 hidrogênios. Está fazendo uma ligação só, então completa 4 com hidrogênio. Esse aqui está fazendo ligação com hidrogênio. Esse aqui, 2 hidrogênios, um em cima e um embaixo, né? Esse aqui é a mesma coisa. Só que vocês já estão craques em fazer, né? Pronto. Agora vamos contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contando com da hidroxila, 12. Então, C5H12, ó. Olha só, agora bateu certinho, tá? Pronto, então pode ser qualquer uma dessas fórmulas aqui, tá? Lembrando que a 1 e a 2 são iguais, então elas vão ter o mesmo nome. Então eu tenho duas possibilidades de nomenclatura aqui para eu dar para esse exercício. Como ele não pede, né, ele não especifica mais do que isso, qualquer uma dessas duas respostas estariam corretas, tá? Então aqui a gente tem... Aqui, na número 1 e na número 2, né, como elas são iguais e vão ter a mesma nomenclatura, qual nome a gente poderia dar para elas? Percebam que a hidroxila está vindo no carbono 2. Eu tenho 5 carbonos no total, né? Então aqui a gente tem o pentano, prefixo para 5 carbonos, né? Pentan, tracinho. Aonde que a hidroxila está presente? Não é no carbono 2? Então, 2-ol. Então, lembrando, pent, porque é o prefixo da quantidade de carbonos da cadeia principal. O an é porque só tem ligações simples na minha molécula, na minha estrutura aqui, tá? E o ol é porque é um álcool, só que antes de eu colocar o ol, eu tenho que posicionar aonde que ele está na cadeia, que é no carbono 2 nesse caso, tá? Então esse nome serve tanto para o número 1 quanto para o número 2, que são iguais, porque em ambos os casos a hidroxila está vindo no carbono 2. E qual é a diferença desse para esse? Não é a posição da hidroxila? Então aqui a gente vai ter o pentan, só que agora a hidroxila está vindo no carbono 3, né? Então aqui a gente vai ter o pentan 3-ol. Beleza? Então é isso, galera. Qualquer uma dessas duas respostas estaria correta, tá? A gente vai ficando por aqui na nossa aulinha de exercícios. Quero agradecer para vocês mais uma vez a atenção. Gostaria de pedir que vocês se cuidassem, cuidem da família de vocês. Desejo que esteja tudo bem aí com vocês, tá, pessoal? A gente está passando por momentos difíceis, mas quero que vocês saibam que tudo vai passar, tá bom? Um grande abraço e um grande beijo a todos. Vamos ficando por aqui na nossa videoaula e até a próxima. Valeu!